gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Essa live nós vamos estar falando sobre a emoção medo, né? Das 6 emoções que nós estamos aí estudando. Então hoje é a nossa segunda live, a live de ontem nós falamos sobre a alegria, né? A emoção, a alegria. E hoje nós vamos falar sobre essa emoção que é o medo e como que esse medo, essa emoção, ela tem impactado aí na sua vida, né? Geralmente de forma negativa, né? Também o medo tem seu aspecto bom, tá? Quando ele é de forma moderada, tá certo? Quando ele serve aí para te guiar, para te nortear, para te proteger, tá certo? Então vamos esperar um pouquinho, vamos esperar as pessoas estarem entrando para que a gente possa aí dar início aí à nossa live, tá certo? Então, como nós falamos ontem, né, quais são essas 6 emoções básicas do ser humano, nessa live ela faz parte aí dessa temporada de lives, né, que é aí quais são as emoções básicas do ser humano. E como eu disse para vocês, algumas pessoas, né, alguns estudos falam em 4 emoções básicas, outros em 5, outros em 6, e até encontrei 7 emoções básicas, mas eu gosto muito, tá? Eu vou trabalhar com essas 6, que é o que nós definimos, que é a alegria. Deixa eu só tirar a notificação aqui do meu notebook. A alegria, o medo, a surpresa, a tristeza, o nojo e a raiva. Então hoje nós estamos aí na segunda, né? Na segunda live, que nós vamos falar sobre o medo, tá ok? Então, gente, como que é essa emoção, né? Por se falar, por se tratar exatamente de uma emoção, ela está ligada a uma reação, a um estímulo. Esse estímulo ele pode ser interno, né? Como através de um pensamento, né? Algo que você tem trazido aí com você, alguma questão psicológica, ela pode estar aí, ser, né? O gatilho responsável desse medo, que esse medo pode estar atuando aí na sua vida de forma negativa. E também tem a questão externa, né, que são aquelas questões de algo que acontece que acaba te gerando às vezes um trauma, alguma coisa nesse sentido que você vai experimentar essa emoção que é o medo. Então, assim como na alegria, a alegria de forma extrema, ela é considerada o que? A euforia. Então essa euforia de forma exacerbada, ela também não é legal, ela tem que estar de forma equilibrada, tá? E o medo da mesma forma. Então quando o medo ele naquele estado exacerbado dele, ele é o quê? Ele é o pavor, né? Quando a gente fala assim, eu tenho pavor, né, de alguma coisa, eu digo eu tenho pavor de barata, né? Então, é além do medo, é o medo em seu estado exacerbado. E esse medo, quando esse medo ele pode, né, ser muito assim, quando você tem medos constantes, esse medo ele pode te levar ao quê? Ao desenvolvimento da depressão e do pânico. Então a síndrome do pânico ela é exatamente isso, ela é um medo, né? E no caso do pânico eu passei por isso durante 3 anos, eu tenho, né, propriedade para falar isso porque eu vivenciei isso. Então era um medo, e era um medo do quê? Eu não tinha medo. Tem pessoas que têm medo de morrer, outras não saem mais de casa por medo de acontecer alguma coisa, de morrer, de faltar. Mas o meu medo em si, eu não tinha uma razão. Se você me perguntasse do que você tem medo, eu não tenho. Eu sei assim, por exemplo, eu vou contar aqui uma situação. Eu lembro uma vez eu já não aguentava mais ficar porque eu não saía de dentro de casa, tá? Esses foram 3 anos eu reclusa dentro de casa. Então, o que acontecia? Teve um dia, né? Eu falei assim, amor, vamos sair para almoçar no domingo. Eu não aguentava mais aquela vida reclusa dentro da minha casa. Eu morava num apartamento fechado ali dentro. Aí eu fui, né? Eu já até imaginei a comida que eu ia comer. Dá uma olhada, né? No domingo você vai almoçar fora, você não quer num restaurante legal e tal. Eu tomei banho, eu me arrumei. Quando eu saí, né, do quarto, o corredor assim, indo para a porta da sala para sair, o coração disparou, eu tremia, parecia que eu ia ter um desmaio. Então era um pânico, né? É o medo de forma exacerbada. Então era a minha síndrome do pânico. Mas se você me perguntasse, Andréia, medo do quê? O que você tem medo? Eu não tinha essa resposta.
Eu sentia o medo e me entregava ao medo. Então, quando eu sentia aquele medo, eu deixava que aquele medo conduzisse a minha vida. Eu deixava que aquele medo impactava tão profundamente na minha vida que a minha vida se estagnou. Eu fiquei ali parada por muitos anos. Isso perdurou por 3 anos. Até quando eu comecei a me questionar, medo do que eu tinha, né? Por que eu tava com aquele medo? Por que aquele medo? Por que eu tinha todas aquelas reações? E qual era a fonte do meu medo? Então, a fonte do meu medo não era um medo, na verdade, de sair e algo me acontecer. O medo que eu trazia dentro de mim era medo de uma outra situação que eu estava vivenciando que gerou aí essa síndrome do pânico. Então, é muito importante que você tenha percepção e você se questione a respeito do medo, né? Então, eu quero começar essa abordagem falando dessa emoção, né? Que como todas as emoções são reações fisiológicas do nosso corpo e essas reações elas podem acontecer por estímulos externos, né? Algo que aconteceu, que te gera aquela situação, aquele estado emocional de medo, e também tem o medo que são as questões psicológicas causadas aí de vinda de traumas, né? E também de pensamentos. Às vezes você pode criar pensamentos negativos, pensamentos sabotadores, e isso vai te gerando medo. Então o medo ele pode impactar a sua vida, ele pode deixar a sua vida estagnada. E eu ainda acredito que muitos fundamentos dos nossos medos eles vêm de crenças limitantes, né? De crenças que não foram nos impostas, porque você fala assim, né? Os pais, até quando nós somos crianças, os pais eles acabam como forma de limitar os filhos botando medo, né? Então, muitas vezes aí esse medo ele vem lá de trás. Boa noite, gente. Eu já tô aqui toda empolgada falando. Vocês estão me ouvindo bacana? A Flávia. Boa noite, Gesival, todo mundo, que legal, né, gente, que vocês estão aqui. Boa noite, que bom, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Eu acho que hoje o delay não tá tão assim, porque eu já tô falando, o pessoal já tá respondendo, acho super bacana. Então, a gente precisa realmente encontrar aí o foco do medo e você trabalhar esse foco do medo, né? Não deixar que esse medo... Então, qual que é o aspecto bom do medo, né? O aspecto... Boa noite, Jean. Bem-vindo. Então, assim, o aspecto bom do medo, quando o medo ele serve para nos guiar, por exemplo, por que você não chega para atravessar a rua e passa direto? Porque você tem medo do carro te pegar. Então, é o medo que te traz proteção, aquele medo que guia, que norteia a nossa vida, como dá o senso, né? Boa noite, Andréia, a minha xará aí, coach Andréia também, seja bem-vinda. Então, esse medo é o medo que eu visto de um aspecto bom, aquele medo que norteia, que nos guia a nossa vida, mas o que? Nos trazendo segurança, né? Um bom senso. Então eu não vou chegar ali para atravessar uma rua correndo, né? Eu vou chegar e passar, achar que todos os carros vão parar porque a Andréia chegou para atravessar a rua. Então isso não vai acontecer. Então, esse medo, né, de repente, de vir um carro e me pegar, vai fazer com que eu pare numa esquina, que eu olhe para um lado, que eu olhe para o outro, que eu faça a travessia com segurança. Então, é aquele medo que traz para você, né, o sentido da segurança, da proteção, e isso é bacana. Mas quando a gente desenvolve o medo, e esse medo, gente, eu tenho acompanhado aí mais de 1.500 alunos, tá? E a maioria desses alunos não desenvolvem as suas carreiras, tá? Não só dentro do coaching, mas assim, eu conversei com muitas pessoas, né? Nesses últimos 3 meses aí, eu consegui formar mais de 1.500 alunos no coach, e eu conversei com muitos desses alunos, e muitos deles são pessoas que têm conhecimento, sabedoria muito mais do que eu, muito mais, mas elas não conseguem colocar isso para fora, elas não conseguem dar um passo, elas não conseguem o quê? Elas não acreditam, né? Elas têm medo, não tem aquela coragem de... O que acontece? Elas começam a fazer curso, um curso atrás do outro, faz um curso, faz 2 cursos, faz 3 cursos, passa o ano, aí se você pergunta para essa pessoa assim, quanto que você tem investido no seu intelecto? Nossa, 1000%. Aí você pergunta para essas pessoas, quanto que você tem colocado em prática todo esse aprendizado? 0%. As pessoas têm medo de tentar,
né? Então, você tem que descobrir a origem, né? Aonde tem esse medo, o que foca. Então, a partir do momento que o medo, ele é entendido, ele é uma das emoções básicas do ser humano, e ele vem aí com o sentido da proteção, né? Que é uma forma de você se proteger, mas você está se protegendo do quê, né? O que isso está impactando da forma negativa a tua vida? Está impedindo que você conquiste os seus sonhos, que você atinja os seus objetivos, que você realmente seja uma pessoa plena e feliz, porque a pessoa deixa de tentar por medo de falhar, deixa de tentar por medo de não se achar. Eu tenho medo do quê? Porque eu acho que eu não vou dar conta. Ela não consegue tentar, ela não consegue nem fazer, eu vou lá fazer uma tentativa, se der certo, deu, se não der. Então, o medo de falhar, ele é muito grande, e esse medo, ele fica o quê? Impedindo essas pessoas, impedindo que as pessoas, elas prosperem na vida dela. Então, isso não tá certo. O que a gente tem que fazer? Você tem que detectar a origem do seu medo, né? E aquela regrinha que eu faço, eu falo pra vocês isso, gente, porque eu consegui. Olha só, eu tava contando pra vocês no início que eu passei 3 anos da minha vida dentro de uma síndrome do pânico. Como que eu consegui sair dessa síndrome do pânico? Não foi... Eu tratei durante 3 anos, tá, com a minha psiquiatra. Eu até conto alguns episódios meus com ela, porque ela era sensacional, ela tinha 70 anos, era uma pessoa maravilhosa, tá? Era assim, uma profissional muito, muito brilhante. Então, e às vezes eu trago algumas coisas assim, nossa, assim, porque era uma consulta tão leve, tão gostosa, um bate-papo, que aquilo, né, fazia com que você transcendesse. E aí foi ela colocando, nas verdades, assim, ela fazia umas abordagens comigo que me colocava para pensar: Andréa, qual é o seu medo? Quando eu percebi que o meu medo não estava relacionada, aí eu fui fazer, né, o meu diário, eu tinha o meu diário e comecei a fazer minhas anotações. Por que eu sinto medo? Medo do quê? Quando eu não consegui encontrar resposta, medo do quê? Eu não sabia. Se você me perguntasse do que você tem medo, eu não sabia. Eu só tinha um pânico, um medo, eu não saía de casa, eu não conseguia. Então, quais são as reações, né, fisiológicas do nosso corpo ao medo? Geralmente, gente, é o quê? Ataque cardíaco, né, tremor, né, a gente começa a sentir tremor, alguma parte, às vezes, só do nosso corpo começa a tremer, ou todo o nosso organismo. O pior sensação é que quando os seus órgãos internos, parece que eles começam a tremer também. Olha só o grau do medo, isso é o pânico, tá? Então, é uma forma de medo exacerbada. Então, isso desencadeia uma crise de ansiedade que vocês não têm ideia. Então, o medo, ele pode sim ser devastador, acabar aí com sonhos, estagnar a vida, simplesmente minar um ser humano. Então, ninguém pode deixar que isso aconteça, né, na sua vida. A gente tem que saber administrar. Olha só, vocês conseguem entender a importância, né, da gestão emocional? E que a gente adquire isso através do que? Desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Você conseguir administrar, gerir as suas emoções. Eu não vou controlar o fato se eu vou sentir medo ou não. Então, quando alguém diz, né, eu não sinto medo, alguma coisa está errada, porque é uma reação fisiológica do nosso organismo, tá? Uma reação a um estímulo que acontece, que gera o quê? O medo. Então, a questão é, qual é o grau desse medo que você sente, né? E qual é o seu poder de gestão sobre o medo na sua vida. Então, se você é uma dessas pessoas que está deixando que o medo te deixe estagnado, que impeça que você encontre e realize o seu sonho, vamos descobrir a origem desse medo, vamos vasculhar aí e fazer as nossas anotações. E todo mundo assim, eu falo assim que para mim a questão lúdica, a questão, essa didática de você trazer ela com essa abordagem lúdica, ela faz realmente transformações. E eu acredito muito, e eu sempre estou orientando para vocês, sempre escrever por causa disso, porque tudo aquilo que nós registramos, a gente registra também de forma inconsciente, né? Por exemplo, eu mesmo para estudar, eu preciso fazer anotações, né? Eu preciso transcrever um texto, eu preciso escrever os pontos que eu de estudo importante, porque aí eu consigo fixar, eu consigo fazer um registro disso. Então, por isso que eu estou sempre orientando que vocês pegam, né? Compra um caderninho aí, eu tenho o meu caderninho. Agora o meu caderninho, eu troquei agora, né? Meu caderninho agora é esse aqui, ó. Mulher Maravilha, tá? Já é o 3º esse ano, tá, gente? Que eu faço as minhas anotações mesmo, que assim você consegue o desenvolvimento. Então, vai lá e anote.
o que te faz, né? Por que você tem medo? Quais são as suas situações de medo? O que está te gerando medo? O que impede você realmente de conquistar aquilo que você quer na sua vida? É por medo? E esse medo é o quê? Medo de falhar? Medo do que as pessoas vão achar? Medo por você não se achar capaz, né? Aí entra a questão da autoconfiança, né? A questão da autoestima. Aonde que está a origem do seu medo, né? Esse medo, quando você pensa, eu vou, por exemplo, eu tenho muitos alunos aí do meu curso de palestrante. Então, gente, tem aluno que nem tinha terminado o curso, já pegou o roteiro, já começou a fazer, e é tão gostoso, o que que faz? Olha só, a pessoa, ela vence, ela se desafia, tipo assim, né, é uma pessoa que grava os vídeos, ele faz o roteiro, grava vídeos, fazendo a apresentação, aí ele me manda, eu dou o feedback, ele monta, ele vai lá, enxuta, faz adequações no roteiro dele, da palestra dele, grava de novo, 3, 4 vídeos, me manda e fica, André, tô esperando seu feedback, tô esperando seu feedback. É uma pessoa, gente, que tá, o quê? Se superando, é uma pessoa que tá vencendo, é uma pessoa que tinha um medo. Como eu queria que ele estivesse aqui na live, ele não está. É uma pessoa que ele tinha tanto medo, que ele estava me relatando que e timidez. Então, assim, ele era uma criança que passava até mal, porque ele não tinha coragem de pedir para ir no banheiro na escola, né? Então, ele cresceu dessa forma, ele foi para a adolescência com esse medo, com essa timidez, começou o primeiro emprego dele e agora essa pessoa se dispôs a transcender esse medo, ele se dispôs, ele se desafiou, que o medo e a timidez não ia tirar os sonhos dele. E como que ele fez isso, né? Ele foi o que? Usando essas técnicas que a gente vai ensinando no curso, esses feedback. Porque eu falo para o pessoal, eu falo para os alunos, né? Me chama no WhatsApp. Por mais que eu tenha aí uma correria, às vezes eu demoro a responder, tem outros alunos, vários alunos que falam comigo, que a gente vai trocando esse feedback, a gente vai orientando e vai ajudando com que vocês realmente possam conquistar. Gente, é tão lindo e é tão maravilhoso você ver o grau de evolução. E eu falei para ele assim, olha, vamos ver se você vai lembrar de mim o dia que você for famoso, você for um palestrante famoso. Ele falou, nossa, e eu nunca vou deixar de dizer da onde que eu consegui, né, dar esse primeiro passo, quem foi a pessoa que me ajudou. Então, o que eu quero dizer para vocês é exatamente vocês terem essa coragem de se desafiarem, né, encarar esse medo, tá? E dizer para ele que ele não vai limitar a sua vida, que ele não vai tirar os seus sonhos, né, que você vai ser uma pessoa realizada, que você vai conseguir, você precisa disso, porque senão sua vida ela vai continuar estagnada. Reflita da onde que vem esse medo, né? Se isso foi uma crença imposta, tá? Como eu falei para vocês, que às vezes nós crescemos com os pais, o que é uma forma de limitar os filhos, né? Ah, não faz isso, não faz aquilo, é botar o medo. Então, esse medo, ele pode vir, ele pode ser de uma natureza traumática, de alguma situação que você vivenciou. Então, o que você pode fazer? O que eu quero trazer para você é essa questão, é essa pergunta que você responde. O que você pode fazer? Quais recurso que você vai tirar para que você tire esse medo que está te impedindo de ser uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, conquistar os seus sonhos, né? Qual é esse medo? Qual é a origem do seu medo? Então, se questione. Então, quando você pensar, por exemplo, né? Eu quero ser um palestrante de sucesso, como esse meu aluno, né? O que você quer ser? Quero ser um palestrante. O que te impede de ir lá? Ah, mas eu não tenho coragem. Não tenho coragem de ficar porque eu tenho medo de falar em público. Por que você tem medo de falar em público? Né? O que traz, o que reforça essa situação na sua vida? Por que disso? Então, gente, busquem as respostas nesse sentido, tá? O que traz, o que te bloqueia, o que vai fazer você prosperar. E aí você vai trabalhando, e isso aconteceu comigo, tá? Eu tenho uma história de vida muito assim, que eu tive uma empresa, que eu fiquei com essa empresa durante muitos anos, e essa empresa faliu, né? E isso me gerou um trauma tão grande, um medo, que eu não saía na rua, porque eu tinha medo de encontrar as pessoas. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou arrumar minha luzinha aqui. Opa, tava acabando a bateria dela. Então, eu tinha
medo de sair na rua, eu já não ia mais num shopping porque eu tinha medo de encontrar alguém que eu não gostava. Então aquilo foi... Aí quando essa empresa faliu, eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui estudar para ser cabeleireira, abri um salão, me tornei cabeleireira. Só que por que o meu salão não prosperou? Por que o meu salão? Porque eu tinha medo de me mostrar. Eu criei o quê? Eu criei um trauma advindo dessa empresa. Então eu tinha medo. Então eu tinha medo de vir aqui fazer uma live. Aí quando eu comecei a minha carreira no coach e tal, e aí para mim fazer a primeira live, gente, eu tinha um medo. Medo do quê? Medo de me mostrar. Mas por quê? Era o medo do quê? Daquela situação que gerou o quê? A síndrome do pânico, né? E eu entendi o que era. Então, o que eu fiz? O que eu acabei fazendo? Eu falei, não, eu marquei essa live, eu divulguei nas redes sociais essa primeira live, falei, agora não tem como voltar atrás. Então, eu faço isso. Os meus desafios hoje é exatamente isso. Eu me desafio, eu falo assim, então eu tinha medo. O dia que eu encontrei a resposta do meu medo, qual era o meu medo? Que as pessoas me vissem. Qual era o meu maior medo? Um ex-funcionário entrar aqui dentro da live e falar alguma coisa que me desagradasse. Olha só, o que é a minha mente? Então, a minha mente ia criando mil situações. E qual foi a melhor blindagem que eu fiz? Eu reconheci, quando eu falo para vocês, a gente só consegue modificar. A gente só consegue o que? Mudar aquilo que nós reconhecemos e aceitamos. Então, quando eu reconheci qual era a origem do meu medo, tá? Então, eu aceitei aquilo, né? Eu identifiquei a origem do medo e eu aceitei a origem do meu medo. O que eu fiz na primeira live minha? Eu entrei na live falando exatamente quem eu era, fazendo a minha apresentação e falando exatamente desse meu bloqueio, que eu tinha uma dificuldade de fazer live. Ou seja, a partir do momento que eu usei isso, ninguém tem nada mais a falar. Como que alguém iria usar isso contra mim? Por quê? E aí eu fui indo mais a fundo, eu fui descobrindo o quê? Que eu carregava um sentimento de culpa muito grande pela falência dessa empresa. Então, embora isso aconteceu, né, que é uma outra história, assim, é uma empresa que eu já comprei, que ela já tinha um passivo trabalhista que eu não sabia, de mais de milhões. E como eu entrei na empresa, quando você entra numa empresa, eu tinha na época 24 anos, 22, sei lá, então assim, eu não tinha conhecimento, eu comprei, eu assinei o papel, só que eu não sabia que eu estava comprando um passivo trabalhista de mais de 5 milhões, né? E quando você entra numa empresa, numa sociedade, você acaba sendo corresponsável, né, por tudo aquilo. Então, só que eu não tinha conhecimento na época, aquilo que, né, você acredita nas pessoas. E isso, eu carreguei isso por 15 anos na minha vida. Então, eu tinha isso como um sentimento de culpa. Quando eu entendi que, assim, eu tinha responsabilidade, mas a culpa daquilo, principalmente aquilo que já existia antes de eu entrar, não era minha. Quando eu aceitei isso, poxa, eu tive que me livrar do peso da culpa. Olha só como minha vida foram... Eu falo assim que eu sobrevivi, eu vegetei, eu não sei, por 15 ou 20 anos. Mas isso foi me moldando, né? Isso foi me moldando, foi transformando a pessoa que eu sou hoje. Então eu não olho para trás e fico lá me lamentando. Nossa, eu acabei com a minha vida, eu podia ter sido isso, eu podia ter sido aquilo. Não, hoje eu olho para trás, eu passei por tudo isso, passei pelos 10 anos da depressão, eu passei por 3 anos da síndrome do pânico, mas eu olho para trás hoje como ensinamento. Então, quando eu chego hoje, às vezes a pessoa está me contando que ela vai fazer alguma coisa na empresa dela, eu já estou vendo o resultado, porque eu passei por aquilo. Eu vivi aquilo na pele, né? E isso transformou, isso te traz uma bagagem, uma experiência de vida que vocês não têm ideia. E era uma empresa grande, de quase 150 funcionários. Então eu consegui administrar, embora a empresa ela tinha todos os problemas financeiros, mas eu tinha o quê? Eu tinha um poder de liderança com essas pessoas, eu conseguia fazer com que esse time trabalhasse ao meu favor, que eles lutassem junto comigo por essa empresa. Então eu acredito que foi muito assim. Quando eu falei, eu falo assim, quando eu falei, né, eu tive aquele sentimento, puxa, eu falei, não dei mais conta, a empresa fechou, mas nós somos seres humanos, nós temos limites, né? E aí quando eu comecei a entender isso, eu consegui me libertar desse peso da culpa e eu consegui tirar esse medo da minha vida. Então, e a partir do momento que eu tirei o medo da minha vida, onde foi quando a minha carreira aqui como coach começou a prosperar. Então, como que eu consegui isso? Me desafiando. O que me causava medo? De me mostrar para as pessoas. Por quê? Porque eu tinha medo que alguém tocasse na ferida do passado.
Quando eu ressignifiquei essa ferida do passado, ela se tornou o quê? Uma escola de aprendizagem. Hoje eu vejo assim, foi uma escola onde eu aprendi muitas coisas. Então, olha só, eu ressignifiquei, já não é mais aquela empresa que faliu, que é aquela empresa que me botou para baixo, que me causou depressão, que me causou a síndrome do pânico, que fez com que eu minguasse na minha vida, passasse até necessidade, passasse até fome, porque eu passei, né? Já teve dias aí que foram até 2 dias consecutivos que eu tomava água o dia inteiro, porque eu não tinha o que comer, e eu passei por isso, não tenho vergonha. Então, olha só, quando eu passei, eu transcendi, quando eu peguei a minha história, qual é a história que você conta da sua vida? Então, quando eu deixei de contar um drama e eu passei a contar o quê? O que aquilo agregou de valor na minha vida, de bom na minha vida? Qual foi o aprendizado? O que eu pude trazer hoje? Hoje, olha só, tudo que eu vivenciei hoje fizeram de mim quem eu sou hoje. E hoje eu ajudo as pessoas a transformar a vida das pessoas, tá? Através do quê? Dessa minha habilidade, né, de passar esse conhecimento que eu fui atrás, que eu busquei e também que eu adquiri com a minha experiência de vida. Olha só, eu ressignifiquei a minha história. Hoje, eu considero assim, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria hoje quem eu sou. Então, graças a Deus que eu passei por toda essa dificuldade, isso moldou a Andreia que ela é hoje. É a Andreia que ela consegue olhar para o outro com empatia. É a Andreia que conseguiu desenvolver suas habilidades emocionais, que moldou essa habilidade emocional de uma forma esplendorosa, que hoje ela consegue impactar. Gente, eu tenho hoje pessoas que me seguem, alunos no Brasil todo, né? E no mundo também, tenho na Noruega, tenho em Portugal, tenho no Paraguai, tem um outro país, eu não lembro, é um nome muito complicado lá da Europa, eu não consigo nem pronunciar. Então, assim, você vê que tem pessoas que estão atrás de você, pessoas que te admiram, pessoas que dizem isso. E olha só, é a história, é a história triste, né? A minha vivência, ela pode ser contada de uma forma triste e acabar comigo e isso me gerar medos, né? E me impedir de fazer de novo, me impediu de fazer de novo. Mesmo ainda não tendo assumido isso, não ter essa coragem, eu comecei outra empreitada. Eu fui lá e abri um outro salão. Eu estudei, fiz uma formação de mais de 1 ano, né, em cabeleireira, abri o salão, aprendi a depilar, aprendi a cortar, fazer design, aprendi sobrancelha, eu fazia tudo. Comecei a me especializar em química, só que eu queria o quê? Olha só, o meu desejo não era ser a cabeleireira de mão na massa. O meu desejo era o quê? Atuar na área de formação de novos profissionais. Então, de repente, eu entendi que eu precisava de mais, eu não era aquilo que eu queria. E foi quando eu acabei descobrindo o coach, né? Através do que? Foi um curso que eu fui fazer, até de especialização em colorimetria, e o meu certificado vem embaixo, né? A pessoa, né, que é o Carlos Cruz, ele veio o certificado embaixo, veio lá, né? Carlos Cruz, não sei o que, e Master Coach ou Coach. Aí eu falei, o que é isso, Coach? Aí eu fui estudar o Coach, eu fui ver. Aí eu me identifiquei com o Coach. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso pegar aquele canhão. Eu falava que antes a minha mente era um Pentium, né? Quando, na época que saiu o computador, o Pentium, eu falei, isso aqui é um Pentium, funciona. E sempre funcionou. Eu fazia eu tinha 2 filhos pequenos. Eu tinha essa empresa com todos esses problemas, eu fazia 2 faculdades simultaneamente, ia bem nas 2 faculdades, a minha cabeça era assim, e de repente aquela pessoa se apagou, sumiu, e aí eu falava assim, aonde que você está, Andreia? Cadê você? Né? Eu preciso te resgatar. Cadê a Andreia, a sua essência? Quem é você na sua essência? Então se pergunte isso, não deixa com medo, seja qual for a situação que você tenha vivido. Se você precisa de ajuda, aí é onde eu pergunto, quais são os recursos que você precisa, você vai dispor para que você consiga aí, administrar, gerir essa emoção. Se você não está dando conta sozinho, busque a ajuda de um profissional. É você com você tem que correr atrás, né? Você tem que falar, poxa, eu preciso de um auxílio psicológico, procure um terapeuta, um psicólogo, se você tem traumas, né? Se às vezes você consegue resolver isso através do desenvolvimento humano, né, através da metodologia do coach. Então, quando eu oriento as pessoas, assim, eu falo muito que fazer uma formação no coach não é só para aquela pessoa
que quer atuar como coach, atender outras pessoas. Fazer uma formação em coach é você realmente transformar a sua própria vida, porque você aprende dentro da formação a metodologia do coach, só que dentro do nosso curso ele traz o quê? Uma abordagem humanizada. Então, o que é isso? É tudo isso que eu falo hoje para vocês, é a abordagem que a gente traz dentro do nosso curso de coach. Então, você tem que aplicar essa ferramenta e faz parte da metodologia do nosso curso. Você vai aplicar todas essas ferramentas em si mesmo. Então, não tem como você não passar por essa transformação. Então, eu vejo isso por causa disso, porque os alunos, né, a validação é dos alunos. Os alunos entram em contato, fazem depoimentos e dizem como isso transformou a minha vida, né? Eu apliquei a ferramenta, nossa, Andréia, que insight, olha, eu não percebia, eu não via isso, como que isso me fez... Então, cada aula que o aluno vai passando dentro do nosso curso, ele vai passando por essa transformação, a ficha vai caindo, né? Então, nós não precisamos ter uma vida sofrida, nós precisamos o quê? Entender que nós somos capazes, sim, de administrar, de gerir todas as nossas emoções, colocá-las em equilíbrio, seja qualquer uma dessas emoções, porque as nossas emoções, ela é o motor do nosso comportamento. Qual é o comportamento que você tem diante das situações, diante das oportunidades? Tem gente que tem medo das oportunidades, tem gente que tem medo do sucesso. Olha só como que o medo impacta a nossa vida de forma negativa se nós não conseguimos ter aí esse poder de gerência sobre o medo, tá? Então tem gente que tem medo do sucesso, isso está lá no inconsciente. E por que isso? Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro, tá? Porque ele tem medo. Por que isso está relacionado? Pois provavelmente está relacionado com crenças. E essas crenças, como que elas foram inseridas em nós, né? Através aí da nossa educação, né, de pais, de pessoas que estavam aí, nossos tutores, né, de situações que nós vivenciamos na vida. Mas assim, para mim, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha um problema muito sério em relação ao dinheiro. E eu só vim descobrir qual era a minha crença em relação ao dinheiro aqui com os 40 anos de idade, mais de 40. Tá? Então, eu de repente entendi, né? A minha fichinha caiu e foi através da onde? Do estudo, né? Dentro do coach. Eu estudando aí, e eu já era coach, tá, gente? Mas eu ainda não conseguia, porque eu nunca peguei para resolver todas as crenças. E até um dia eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu não ganho dinheiro? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, a minha vida é assim, mas por que e se o dinheiro entra, ele vai embora? Eu não consigo fazer nada com aquele dinheiro, né? Então, do jeito que o dinheiro entrava, o dinheiro saía, o dinheiro não ficava comigo. Por quê? De repente eu lembrei, né, fazendo essa busca, né, sentindo a minha emoção, a interpretação, né, como o dinheiro vinha, o que eu sentia, qual era a minha reação corporal, qual era o meu comportamento. E aí eu entendi que foi na separação dos meus pais, tá? Então teve um momento ali que eu via que eles ficavam naquela, quem vai ficar com as crianças? E um dia alguém me disse, que eu não me recordo quem foi que disse isso pra mim, e aí eu só lembro da frase. Eles querem ver quem fica com as crianças para um não ter que pagar pensão pro outro. Olha só, era o dinheiro. Então, ou seja, naquele momento eu me senti um objeto. E isso foi pela minha vida inteira, então eu não conseguia, né? Eu ganhava dinheiro e esse dinheiro ia embora, eu nunca consegui ter uma casa própria, nunca consegui ter nada assim, nunca consegui fazer aquele dinheiro prosperar. Por quê? Porque o dinheiro, ele tinha um significado ruim. Eu lembrava o quê? Da minha infância, da briga, os meus pais, tipo assim, ninguém quer ficar comigo por amor, simplesmente para não ter que pagar pensão pro outro. Isso foi o registro, é isso que ficou registrado para mim. Então, isso me gerou essa crença limitante em relação ao dinheiro. Então, o medo, por exemplo, você tem medo do sucesso. Por que você tem medo do sucesso? Esse medo do sucesso está relacionado ao quê? O medo de você ir além, o medo de você ter alta performance, de você ser capaz, de você transcender, de você se autodesafiar. Então, gente, para você sair disso, é você tentar identificar o seu medo, tá? E você realmente fazer o quê? Se desafie, se supere, tá? Eu tenho medo disso? Tenho. Então, eu vou lá e vou fazer isso. Eu funciono assim, por exemplo, né? Quando eu tenho medo de algo, eu me
desafio e vou lá e faço aquilo, que é exatamente assim que eu consigo superar aquilo que está me bloqueando. Então, encontre o seu caminho, se pergunte como que você vai resolver isso. O que você não pode é viver uma vida medíocre, tá? Viver uma vida medíocre é o quê? Você viver ali satisfeito com a mesmice, com a média, deixando os seus sonhos, deixando os seus desejos minguarem, tá? Sufocarem quem você é, tirar o brilho dos seus olhos por conta de uma emoção que você pode, sim, você pode, e você tem o poder de gerenciar, de administrar essa emoção e não deixar que ela impacte na sua vida dessa forma negativa, roubando os seus sonhos, roubando os seus desejos, roubando a sua felicidade, e que essa pessoa que você gostaria de ser fica só na sua imaginação. Traga ela para a realidade, faça aquilo que for necessário para que você consiga transcender, tá certo, gente? Gente, alguém tem alguma perguntinha aí? Porque eu falo mesmo, eu falo demais, tá? Então, vou fazer o meu jabazinho aqui, né? Logo eu vou estar lançando, tá, gente? O meu curso que chama Encontro com Você. E dentro desse curso nós vamos trabalhar o quê? A gestão emocional. Você vai aprender a gerir a sua emoção, as suas emoções e também desenvolver a sua resiliência. Esse curso, ele chama o quê? Encontro com Você. E o que é exatamente isso? É esse resgate. Você conseguir ser você mesmo, o quê? Através do caminho aí da inteligência emocional, tá? Então eu vou estar divulgando aí para vocês vão me acompanhando, para que vocês tenham acesso aí ao lançamento desse curso, tá? E que vocês possam realmente conquistar aí, para quem fizer sentido, é claro, aí grandes sonhos, grandes caminhos na sua vida, principalmente aí esse pessoal aí que passou por essa trajetória, né, de acumular muitos conhecimentos e não tem aquela condição, não consegue colocar aquilo na prática, não consegue dar o primeiro passo, e é muito importante que você se livre de tudo isso que está travando a sua vida, está te pedindo de prosperar, de ir além e de ser feliz, tá? Então, nesse curso nós vamos encontrar a nossa essência, tá? Quem é você, eu encontro com você, quem realmente você é, tá? Claro, você tirando todos os bloqueios, todas as crenças, tudo aquilo que te impede, que te limita, você vai desenvolver o que é a sua autoconsciência, saber exatamente quem você é. E a partir do momento que eu sei, que eu tomo consciência de quem eu sou, as minhas decisões, elas se tornam claras e precisas. E eu consigo agir rumo ao meu objetivo, as minhas conquistas, aquilo que eu quero para minha vida, porque eu tenho certeza, eu vou tirar essa emoção do medo, porque o medo, ela está muito ligado que é o fator de indecisão, né? Eu fico indecisa, eu sou uma pessoa que vive na dúvida, logo eu sou uma pessoa cheia de medo. O que me gerou dúvida? O que está me gerando essa indecisão? E às vezes eu fico tão indecisa em relação a alguma coisa e de repente aquela resposta que vem, por que você está dizendo? Porque eu tenho medo do quê? Medo de não dar certo, medo de falhar, medo de não dar conta, medo que as pessoas vão achar, medo de não ser capaz, o não merecimento, né? Medo de achar, eu não mereço isso, eu acho que eu não mereço sucesso na minha vida, eu não mereço dinheiro na minha vida. Então é isso. Não sei aqui, parece para mim que a imagem que congelou, eu espero que vocês estejam ouvindo, né? Parece que tá filmando a live aqui, mas eu acho que tá tudo certo. Se alguém tem alguma perguntinha para fazer, pode estar fazendo. Vocês podem estar aí fazendo as perguntas de vocês, tá? Quem quiser me mandar alguma coisa no direct também pode estar me enviando, eu vou estar respondendo. E eu deixei de presentinho, como eu falei para vocês, que todas as nossas aulas a gente teria alguma ferramenta, tá? Eu deixei uma ferramenta para vocês dentro na minha bio. Tem um link e uma ferramenta para vocês fazerem um teste, que é de crenças limitantes sobre dinheiro, tá? Que vocês vão estar aí identificando a origem, né? Tem várias crenças lá para que vocês possam identificar e reprogramar, fazer o quê? A ressignificação dessas crenças, que vocês possam aí começar a descobrir da onde vem o medo, de repente, que está influenciando a forma aí como vocês estão impedindo você realmente de ganhar dinheiro na sua vida, de você prosperar, tá certo? Então essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você.
Amanhã nós temos o que é a continuidade, tá, da nossa temporada de live. Amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas de Brasília, nós teremos a nossa live que vamos falar sobre a emoção surpresa. O que essa emoção surpresa quer dizer, né? Como que ela impacta na nossa vida, como que a gente consegue aí administrar essa emoção, tá? Que é a surpresa. Gente, o que é mais legal é assim, e isso eu gosto muito, né? Você saber que cada emoção dessa, ela traz nas pessoas contrações musculares, que foi feito um estudo em vários povos diferentes, vários lugares do mundo, descobriu-se que as pessoas, de uma forma, são contrações musculares inatas, ou seja, não depende do seu querer. Então, quando você você está alegre, né? Você sentiu alegria, tem as contrações musculares específicas da emoção alegria, da tristeza, do medo. Então, todas essas emoções que nós estamos estudando aqui, dentro do curso a gente traz isso para vocês. Então, são as expressões faciais, que são aquelas expressões natas. Então, por isso que a gente fala, a emoção não é sentimento. A emoção, ela é uma reação fisiológica a algo que nos foi algum estímulo, né? Seja ele interno ou externo, ou, né, esse interno é o psicológico, né, o pensamento, ou alguma questão aí psicológica que você traz algum sentimento que ele gera aquela determinada emoção. Então é muito importante nessa caminhada, nessa jornada de transformação, de evolução contínua, que você conheça as suas emoções, que você saiba dar nome, que você reconheça e que você saiba por que as sente, quando as sentes e por que as sentes, tá? E como que elas estão impactando aí na nossa vida. Então, esse foi o recadinho, essa foi a nossa live de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. E nos vemos aí com o encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário, tá? Às 20 horas de Brasília. E nós vamos falar sobre a emoção surpresa, tá? E vou trazer uma surpresa para vocês. Um forte abraço, espero que tenha feito sentido a todos. Tchau!